Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta tarde de quarta-feira, dia 17 de abril de 2024, tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que teve o seu sorteio para a terceira fase dessa competição. Pote A, pote B, sorteado, sem nenhum critério, sem nenhum critério do pote A e do pote B. Na próxima fase, que aí é as oitavas de final, se não estiver enganado, também terá sorteio. E aí, se não estiver enganado, acho que das quartas de final para lá, acho eu que não tem mais sorteio. Mas acho que na próxima fase ainda tem sorteio. Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre esses confrontos e dar um palpite, né, rapidamente sobre o que pode acontecer. Beleza? Já está aí confirmado também, né? Os mandos de campo, quem é que vai fazer o primeiro jogo em casa, quem vai fechar. Então a gente vai lá rapidamente falar sobre essa partida, as datas, quem é o mandante, quem é o visitante e dar os meus palpites. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado, compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Vamos dar essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Os confrontos serão no início de maio, precisamente aí, dia 1º de maio, aí, 1º, 2, vai mais ou menos por aí. E o jogo de volta no final de maio. Então teremos partida da Copa do Brasil no início de maio e no final de maio. Então vamos lá, galera. Teremos Internacional e Juventude. Primeiro jogo, mando de campo do Internacional. E segundo jogo, mando de campo de Juventude. Bom, é um clássico gaúcho, né? Que aconteceu isso no Campeonato Gaúcho, né? E se eu não estiver enganado, Juventude acabou levando aí a melhor, né? Então, cara, Internacional e Juventude. Você olhar rapidamente dos times de Série A, mas o Internacional a princípio, né? O Internacional a princípio seria o favorito. Porém, vamos aqui lembrar, no Campeonato Gaúcho, o Juventude passou. Foi 2 empates e nos pênaltis o Juventude passou e chegou à final. Então, cara, a gente vai, nesse jogo aí, vai ter que ver o momento. O momento, como é que tá os dois times. Vai ter que ver o momento. Porque, de repente, esse jogo aí, eu não sei nem dia 1º. Ó, dia 1º aqui tá numa quarta-feira. Provavelmente não. Com certeza vai estar aí no meio do Campeonato Brasileiro. E dependendo de como esteja o Juventude, como esteja o Internacional, eu pode abrir mão de um lado ou de outro, né? Cara, mas são jogos bem complicados. São 2 jogos bem complicados para o Internacional e para o Juventude, cara. Se fosse hoje, apesar do Internacional ter mais time, eu não colocaria o Internacional como favorito, tá? Apesar de ter mais time, eu não colocava. Mas daqui a 15 dias, né? Mais ou menos isso. Hoje é dia 17, mais uns 15 dias de repente, a gente não sabe como é que o Internacional vai estar. As coisas no futebol mudam muito rápido. Cara, eu colocaria 60-40 pro Internacional.
60% do Internacional se classificar e 40% do Juventude se classificar. Teremos Águia de Marabá e São Paulo. O São Paulo não vive o momento dos melhores, mas tipo, no Campeonato Brasileiro tem um jogo contra o Flamengo. Ganha do Flamengo do Maracanã, pode dar uma embalada. Mas mesmo assim, cara, Águia de Marabá e São Paulo. O primeiro jogo, mando do Águia de Marabá, e o segundo jogo em São Paulo. Para mim, passa São Paulo. Para mim, 80-20. 80% de chance de passar o São Paulo, 20% de passar o Águia de Marabá. Atlético Mineiro Sport. Cara, complicado esse jogo, hein? Complicado esse jogo. Bem complicado esse jogo. O bagulho ficou estreito. O Sport está na Série B, o Atlético Mineiro na Série A. O Sport vem fazendo uma grande campanha. Fez uma grande campanha no Campeonato Pernambucano, vem bem na Copa do Nordeste, tem um time bem treinado. O Atlético Mineiro, a gente sabe de toda a força que o Atlético Mineiro tem, mando de campo do Galo, e depois decide em casa o Sport. Se fosse ao contrário, eu daria uma vantagem boa, talvez, para o Atlético. O Sport tem uma boa defesa, cara. O Sport pode levar isso para decidir em casa, mas é um jogo bem parelho. Cara, eu vou colocar 55% pro Galo e 45% pro Sport. 55% pro Galo e 45% para o Sport. Souza e Bragantino. Tem um certo desequilíbrio aí. Eu vou de Bragantino. Vou de Bragantino 70% e Souza 30%. Isso eu estou falando para passar, tá? Não estou falando, vai vencer. É para passar de fase, tá? Quando chegar no jogo, aí eu diga isso. Para mim vai dar empate, se vai para os pênaltis ou não, tá? Para mim, passa o Bragantino. 70% Bragantino, 30% Souza. Sampaio Correia e Fluminense. Cara, o dinizismo parece que está afundando, né? Mas mesmo assim, o Fluminense tem bem mais time que o Sampaio Correia. Mesmo com toda a confusão que o Diniz faz, com todas as invenções que ele faz, o Fluminense tem mais time. Eu vou na mesma proporção de Bragantino e Souza. Eu vou de Fluminense 70%. Se o Fluminense tivesse num outro momento, eu botaria até 80%. Mas eu boto 70% pro Fluminense, 30% pro Sampaio Correia. Bahia e Criciúma. 2 times da Série A. O time do Criciúma é bem ajeitado, cara, bem arrumado. O time do Bahia é melhor. O time do Bahia tem mais qualidade técnica. Só que o Bahia tem um problema. Não sei se até lá vai conseguir consertar. Tem um problema defensivo. O Bahia ataca bem, toca muito bem a bola, mas de vez em quando se enrola quando é contra-atacado. Mas eu coloco Bahia. Eu vou 60% com Bahia e 40% de Criciúma. Só lembrando que a decisão é lá. O Bahia joga em casa, o primeiro jogo, e o segundo é mando de campo do Criciúma. Então o Bahia tem que fazer o resultado em casa, porque lá é complicado, bem complicado. Mas eu vou de Bahia. Eu vou de Bahia 60-40. Operário e Grêmio. Operário e Grêmio, eu vou de Grêmio. O primeiro jogo mando de campo do Operário, o segundo jogo mando de campo do Grêmio. Eu vou de Grêmio. 65-35. 65 pro Grêmio, 35 pro Operário. Caraca, que parada indigesta. Eu acho que é o jogo mais equilibrado. É um dos mais equilibrados. Não, tem outros jogos equilibrados aqui também, cara. Fortaleza e Vasco da Gama.
Fortaleza e Vasco da Gama. Porra, difícil, hein? Primeiro jogo, mando campo do Fortaleza. Segundo jogo, mando campo do Vasco. Fortaleza e Vasco. Rapaz, complicado. Vai tudo depender também de como tá no Campeonato Brasileiro. Cara, mas Fortaleza e Vasco eu boto 50% para cada um. Hoje. Isso tudo que eu tô falando é hoje, tá? Daqui a 15 dias pode mudar. Mas hoje eu coloco 50% para cada lado. Não vejo favoritismo nem de Fortaleza nem de Vasco. Acho o time do Fortaleza melhor. Mas não vejo favoritismo nem de Fortaleza nem de Vasco. Principalmente porque o segundo jogo é mando de campo do Vasco. CRB e Ceará. Clássico nordestino. CRB e Ceará. Primeiro mando de campo em Alagoas. CRB, Alagoas, Maceió. Terra do meu pai, Orenaldo Bezerra. CRB e Ceará. Primeiro mando de campo do CRB, depois decido no Castelão. Cara, eu vou de 55 a 45. 55 pro Ceará, 45 pro CRB. 55, 45, 45 pro CRB, 55 pro Ceará. Flamengo e Amazonas. Porra, cara, achei legal esse confronto. O Amazonas, cara, fica de olho no Amazonas na Série B. Não desdenhe, não. Mas tem uma diferença muito grande. Apesar de o primeiro jogo ser aqui no Rio e o segundo jogo lá. Mas mesmo assim existe uma diferença. Para mim, 70% Flamengo, 30% Amazonas. 70% Flamengo, 30% Amazonas. América de Natal e Corinthians. América de Natal e Corinthians. Corinthians. Eu vou de Corinthians. Primeiro jogo em Natal, segundo jogo em São Paulo. Eu vou de Corinthians. 70 a 30. 70 a 30 pro Corinthians. Ipiranga e Atlético Paranaense. Mano de campo do Ipiranga primeiro e decide na arena do Furacão. Vou de Furacão. Furacão 70 a 30. 70 a 30. Poderia ter dado até mais, mas vou de 70 a 30 na classificação do Furacão. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo Paulista. Confronto ali que estão sempre se enfrentando em São Paulo. Palmeiras é favorito. Eu vou de 60 a 40. 60 para o Palmeiras, 40 para o Botafogo. Primeiro jogo, mando de campo do Palmeiras. O segundo jogo, mando de campo do Botafogo. Vou de 60 a 40 a favor do Palmeiras. Goiás e Cuiabá, jogo bem parelho. Jogo bem parelho. Goiás e Cuiabá, jogo bem parelho. Cuiabá Série A, Goiás Série B. Bem parelho. Eu vou de Cuiabá. 55 a 45. 45 para o Goiás, 55 para o Cuiabá. Botafogo e Vitória. Outro jogo encardido, Série A. Botafogo e Vitória. Outro jogo encardido. Primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo em Salvador. Cara, rapaz, Botafogo e Vitória. O Botafogo não é um time que está inspirando muita confiança, né? Cara, Botafogo e Vitória. Cara, eu não confio muito no time do Botafogo. Mas o time do Botafogo é melhor do que o do Vitória. Tem mais peças, ou melhor dizendo, tem mais peças, né? Mas também vai depender muito do momento, né? Que os times vão estar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo iniciou perdendo, o Vitória também. Mas aí é mata-mata, são 2 jogos. Cara, Botafogo e Vitória, eu vou de 50% para cada lado. 50% para cada lado. 50 Botafogo, 50 Vitória, obviamente. E o último jogo, Brusque e Atlético Goianiense. Primeiro jogo no Sul, segundo jogo no Centro-Oeste, né? Brusque e Atlético Goianiense. Brusque e Atlético Goianiense. Brusque Série B, Atlético Goianiense Série A. Cara, eu vou de Atlético Goianiense. 60% Atlético Goianiense, 40% Brusque. 40% Brusque, 60% Atlético Goianiense. Lembrando, mando de campo do Brusque, depois do Dragão.
Será que eu acerto? Não sei, depois eu vejo. Mas quando chegar próximo dos jogos, a gente faz uma análise mais minuciosa de vitória do primeiro jogo, empate ou derrota. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!